Bem, sou o professor Giovanni Oliveira. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos abordar mais uma temática envolvendo o Oriente Médio. Na aula anterior, nosso foco foi a formação do Estado de Israel, a partir do movimento sionista, o estabelecimento de uma nova nação, os conflitos decorrentes da consolidação do Estado de Israel, como, por exemplo, a Guerra dos Seis Dias e Yom Kippur. E agora o nosso foco será a questão palestina. Nós vamos abordar aqui os interesses dos grupos diversos de países árabes, a questão do Islã e até hoje a trajetória do não reconhecimento do povo palestino como nação soberana. Então vamos lá, vai ser uma aula bastante rica, bastante intensa. Porém, antes de nós falarmos propriamente sobre a questão da Palestina, nós precisamos trabalhar alguns conceitos básicos aqui, entre eles o chamado mundo árabe, que se refere ao conjunto de nações onde se tem ou a maioria de população de origem árabe, destacados aí no mapa com o verde um pouco mais intenso, ou com uma participação relevante de população árabe no total da sua população, que se estende aí desde o norte de todo o continente africano até grande parte, não a totalidade, do Oriente Médio, onde temos países como, por exemplo, a Arábia Saudita, o Omã, o Iraque, entre aqueles que se caracterizam como nações árabes. É muito importante fazer essa ressalva, porque muita gente confunde árabe como sinônimo de islâmico. Árabe se refere ao determinado grupo cultural e linguístico. É assim que a gente reconhece um determinado indivíduo que se declara como componente do universo árabe, de uma cultura milenar já. Já quando nós falamos em Islã e a relação com o mundo árabe, essa confusão em grande parte se dá porque o universo árabe, a cultura árabe, é o berço do Islã. É ali que o Islã nasce e se consolida. Mas não necessariamente você terá em todo árabe um seguidor do Islã. Existem árabes cristãos, árabes judeus e até mesmo de outras vertentes religiosas, assim como para ser islâmico não necessariamente terá que ser árabe. Existem islâmicos nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive o maior país islâmico do mundo não pertence ao mundo árabe, como, por exemplo, é o caso da Indonésia. Então, nós temos aí um cuidado, nós devemos tomar uma certa precaução quando utilizamos esses dois conceitos, para que eles não sejam vistos pura e simplesmente como sinônimos. Então, o Islã é a religião em si, criada ou que nasce a partir das palavras de Maomé, e aquele que segue o Islã, então, será conhecido como islâmico, ou maometano, ou ainda muçulmano. Então, para aqui fazermos uma corridinha de introdução, o mundo árabe se refere ao conjunto de países com grande parte ou com relativa, significativa presença de população de origem árabe, que se reconhece como um aspecto cultural e linguístico e que historicamente é o grande núcleo do Islã, beleza? Sendo que o Islã é uma religião ali que nasce com Maomé e que tem no seu seguidor o islâmico ou maometano, também chamado de muçulmano. Características desse conflito. Normalmente nós damos uma atenção muito grande ao elemento religioso e étnico, que serve como pano de fundo para as discussões e para os embates que envolvem, de um lado, o Estado de Israel, de outro, um possível futuro Estado palestino. E muito se utiliza a questão religiosa como se ela fosse a principal motivadora desse conflito, quando isso é uma visão limitada. Na verdade, a disputa existente ali entre Israel e os palestinos, ou entre Israel e os povos árabes existentes ali no entorno da Palestina, é essencialmente uma disputa por terra, é essencialmente uma disputa territorial. E eu trouxe essa frase simbólica de um jornal de Haifa, ainda no final do século XIX, lá quando começou-se a desdobrar os primeiros episódios do movimento sionista, onde judeus do mundo inteiro se articularam para comprar terras e criar colônias no meio da Palestina, envolvidos ali por grupos de povos, diversos povos de origem árabe, em que publica-se a seguinte questão, quando eles se dão conta dos planos sionistas, ou dos planos de fixação do povo judeu ali, criação de um novo Estado, que mais tarde vai se chamar Israel. O indicativo é:
Dos judeus, não comprem nada, exceto terras. E para os judeus, vendam tudo, exceto terras. Então, está aí o elemento fundamental desse conflito é essencialmente uma disputa por terras, uma disputa territorial. O elemento religioso, ele é um tempero, ele é um elemento que, em muitos momentos, serve como força aglutinadora, tanto por parte de Israel, que apela à questão religiosa judaica, quanto ao povo palestino, que apela para o elemento religioso islâmico para criar ali uma articulação e, claro, ter um apoio mais abrangente à sua causa. Beleza? Então, na aparência, temos uma disputa religiosa étnica, mas na sua essência, ela é fundamentalmente uma questão espacial. Quanto à questão da Palestina, na aula anterior eu já mostrei essa dinâmica de imagens aqui para vocês. Você tem uma proposta, essa proposta é aprovada pelo Conselho de Segurança da recém-criada instituição da ONU, em que aquele pedacinho do Oriente Médio, denominado de Palestina, será dividido entre dois estados soberanos. Primeiro, Israel, que ficaria com 56,6% e acolheria o povo judeu que estava migrando para aquela localidade. Outros 42,9% seria a área para a criação de um novo Estado árabe, a Palestina, que iria, então, acolher aquele povo que já vivia ali há mais de 1000 anos, e, finalmente, uma área reduzida, pequena, referente a Jerusalém, que deveria ser, num primeiro momento, alvo de uma administração compartilhada internacional, e depois entre os próprios judeus árabes e com alguma influência também dos cristãos, já que Jerusalém também é muito importante para o universo da comunidade cristã no mundo. Aliás, Jerusalém é um dos eixos principais dessas três grandes religiões monoteístas: os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que têm ali naquela área elementos fundamentais da sua cultura, da sua historicidade. Por exemplo, para os judeus, está lá o Monte Sinai, está lá o Muro das Lamentações, que seria um resquício, uma ruína do antigo templo, dos muros do templo do rei Salomão. Para os cristãos, está lá o local onde Cristo teria sido sepultado, sobre o qual foi construída uma igreja, a Igreja do Santo Sepulcro. E para os muçulmanos, temos lá no alto de uma colina uma das suas maiores mesquitas, mais importantes, a mesquita de Al-Aqsa, que é extremamente simbólica e importante para o conjunto do povo muçulmano que vive naquela região e espalhado também pelo mundo. Esse mapa mostra, em 1946, como se dava a ocupação de terras na Palestina. Você tem na área verde predominante a ocupação palestina e as manchas brancas localizadas no norte e no noroeste de ocupação com vários povoados, com vários assentamentos judaicos, ainda ali ao longo dessa primeira metade do século XX. No segundo mapa, você já tem o rascunho, o desenho da partilha da Palestina, com essas áreas em branco que seriam dedicadas à criação de Israel, e a área em verde, aquela que seria o território da Palestina, dividido em três áreas. Uma ao norte, na fronteira com o Líbano, nessa área central, a Palestina propriamente dita, e essa faixa estreita a sudoeste, a faixa de Gaza. Ocorre que logo depois da declaração de independência de Israel, ou a declaração de existência do Estado de Israel em 1948, já tivemos um primeiro conflito. E nesse primeiro conflito, que Israel sai vencedor, aproveita-se da ocasião para expandir o seu território além daquelas fronteiras que foram estabelecidas pela partilha da ONU em 1947. Em 1967, Israel descobre um novo plano de ataque de países vizinhos ao seu território, se antecipa, ataca esses países e, com enorme sucesso, ainda avança sobre os territórios vizinhos, como, por exemplo, no sul do Líbano, na região das colinas de Golã, sobre a Cisjordânia e ainda ao sul na Península do Sinai, que pertencia ao Egito. E, além disso, avança também sobre territórios palestinos, na faixa de Gaza e também na própria região da Cisjordânia. Com isso, Israel amplia e muito a sua área de dominação, inclusive avançando sobre a área onde está localizada Jerusalém. Aqui, nessa área que eu estou destacando com a pontinha do meu cursor, ali está Jerusalém, tão importante para a tradição judia, lembrando, claro, também para os palestinos, para os cristãos, e é por isso que Israel não só avança sobre a cidade de Jerusalém,
Como vocês podem ver aqui nesse mapa, essas áreas rosadas, áreas de administração palestina, essas áreas de rosa menos intenso, áreas de administração compartilhada, e observem esses vários pontos azuis permeando aqui os espaços entre os territórios de administração palestina dentro da Palestina, os territórios de administração compartilhada dentro da Palestina, e esses vários pontos azuis são diversos assentamentos israelenses dentro de territórios que deveriam ser reservados, segundo o plano de partilha da ONU de 1947, aos palestinos. E assim começa uma história longa de representações junto aos órgãos internacionais como a ONU e o seu Conselho de Segurança, em relação às atitudes de Israel e o avanço territorial de Israel sobre territórios que deveriam ser dos palestinos. Nenhuma dessas resoluções chegou a gerar uma punição efetiva sobre Israel, até porque os ingleses constantemente apoiaram Israel e os Estados Unidos, invariavelmente, sempre apoiaram também Israel. Com isso, o novo país recém-criado vai se sentir muito bem fortalecido na sua retaguarda diplomática para continuar não só mantendo essas ocupações, como avançando com os assentamentos judaicos dentro da Palestina. Isso progressivamente vai gerando mais e mais choques, mais e mais conflitos, que vão gerar outras guerras, como, por exemplo, da Yom Kippur, e que até hoje nós não tivemos ainda um processo de pacificação considerada plena. Nessa imagem eu destaco à esquerda o mapa de Israel, no centro a região da Cisjordânia, onde na parte também central está a cidade de Jerusalém, e aqui na parte direita sendo destacada essa quadrícula aqui, um bairro de Jerusalém, um bairro central em Jerusalém, localizado exatamente entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. Jerusalém Ocidental sob a administração israelense e Jerusalém Oriental sobre a administração palestina. E nessa área central você tem a divisão aí do bairro cristão, do bairro muçulmano, do bairro judeu e o bairro armênio, e é alvo de disputa entre esses grupos, principalmente entre muçulmanos e judeus, onde pelo menos os grupos mais hoje, fortemente, politicamente falando, não admitem ceder espaço um para o outro, e em função disso você tem mais um elemento nessa disputa entre muçulmanos e cristãos e judeus, principalmente entre muçulmanos e judeus. No número 1, vocês têm aí a esplanada das mesquitas, onde se destaca a mesquita de Al-Aqsa. No número 2, o Muro das Lamentações, tão importante para os judeus. E no número 3, você teria a localização aí da Igreja do Santo Sepulcro. Como vocês podem ver, numa área relativamente pequena, nós temos aí pelo menos 3 grandes símbolos de importância dessas 3 grandes religiões monoteístas. Nessa imagem, nós conseguimos observar como eles são próximos, né? No primeiro plano aqui, esse paredão é o Muro das Lamentações, onde a comunidade judaica, mas também aqueles que visitam Jerusalém, como cristãos, por exemplo, vão ali dedicar as suas orações ou a sua curiosidade. E ao fundo, com aquela cúpula dourada, você tem a mesquita de Al-Aqsa, tão perto do Muro das Lamentações. Então, 2 objetos importantíssimos para esses 2 segmentos religiosos, geograficamente muito vizinhos entre si. Porém, alimentando aí essa rivalidade. Para os palestinos, eles não aceitam dividir a administração de Jerusalém, porque eles veem Jerusalém a capital do seu futuro Estado. Por outro lado, Israel também não aceita a administração compartilhada de Jerusalém, porque eles veem Jerusalém como a sua capital indivisível. Vejam bem isso, preste bem atenção aqui, uma capital indivisível, ou seja, não é admissível do ponto de vista de Israel que Jerusalém seja administrada de forma compartilhada com outros grupos que eles entendem que não deveriam estar ali. Então, não aceitam nenhuma cláusula de um acordo de pacificação que passe pela divisão da administração de Jerusalém. Não, eles não admitem isso, então temos aí um impasse bastante difícil de se contornar. E com essa dificuldade de entendimento, nós acabamos tendo também uma rivalidade que só cresce.
De um lado, a acusação de que utilizou-se bombas, de outro, assassinato de casas, invasão de casas, destruição de casas, e no fim das contas a violência se retroalimenta e vai se perpetuando ao longo de todo o século XX e também desse início de século XXI. Trouxe para vocês essa imagem desse homem chamado Yasser Arafat. Ele vai progressivamente se transformar numa grande liderança palestina, vai ser o grande canal de conversação entre palestinos e o Estado de Israel, no sentido de pacificar a região e também de conquistar o tão almejado Estado palestino. Em alguns momentos, Arafat vai liderar uma luta um pouco mais agressiva, recorrendo inclusive à luta armada. Em outros momentos, vai fazer uso da questão política como arma para avançar na causa palestina. De qualquer forma, ela é uma figura muito carismática, junto não só aos árabes, mas também aos judeus moderados, ou à comunidade internacional como um todo. É visto ao longo dos anos 50, 60, 70, 80, até agora, a sua morte no início dos anos 2000, como uma figura emblemática e que, de certa forma, conseguiu, naquele quadro bastante turbulento, de certa maneira até apaziguar, em muitos momentos, os ânimos que poderiam levar a uma guerra catastrófica definitiva entre os povos palestinos, árabes e o povo de Israel. Em 13 de novembro de 1974, um dia apenas de eu completar 1 ano de idade, Yasser Arafat fará um pronunciamento simbolicamente muito importante na Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela primeira vez, um líder palestino, um representante político da causa palestina, será convidado a ir à ONU e pronunciar-se na Assembleia Geral da ONU para toda a plateia. Quando Yasser Arafat se posiciona, ele é recebido de pé por toda a Assembleia, ou quase toda ela. Se não me engano, a delegação israelense ela se retira do plenário, e o plenário lotado, ou quase que plenamente lotado, aplaude a sua presença de pé. Talvez aí, simbolicamente, numa atitude de diminuir o fosso entre as conquistas de Israel, que rapidamente é reconhecido como nação soberana, e a luta palestina, que até hoje não teve esse pleno reconhecimento. Nós temos aí vários estágios, podemos considerar assim, politicamente muito próximo dessa conquista, mas ela não foi efetivada até hoje, esse ano de 2020. E nesse pronunciamento tem uma frase simbolicamente muito forte de Yasser Arafat, onde ele faz, na verdade, quase que um apelo à comunidade internacional no sentido de apoiar de forma mais vigorosa o processo de paz na Palestina. Caso contrário, o que se teria, e esse era o diagnóstico de Arafat, um conflito que iria se perpetuar ao longo da história. Diz ele: eu venho a vocês segurando numa das mãos um ramo de oliveira e na outra a arma de um lutador pela liberdade. E eu faço um apelo a vocês: não deixem o ramo de oliveira cair das minhas mãos. Repito, ele faz isso, dá ênfase. Não deixem o ramo da oliveira cair das minhas mãos. Obviamente, se o ramo de oliveira, que simboliza a paz e a harmonia, é deixado de lado, sobra apenas a luta armada. Diante desse pronunciamento forte, contundente, ele é aplaudido, porque isso é logo de cara interpretado como uma sinalização para um processo de paz. Mas, infelizmente, nós teremos aí grupos que se mantêm dentro de uma atmosfera radical, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, ou mesmo cristãos sionistas. Sim, existem cristãos sionistas que apoiaram o sionismo judeu firmemente. Até hoje eles existem, são muito fortes politicamente, inclusive nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, e até mesmo no Brasil tem algumas vertentes aí que se imbuem desse sentimento sionista, não vão concordar com as bases de uma proposta de pacificação. Dos dois lados você tem grupos poderosamente influentes e intolerantes, inclusive pregam a total eliminação de um e de outro. Então fica muito complicado nós encontrarmos um caminho para a paz assim. Mas eu sou otimista, eu acredito que nós vamos alcançar isso em algum momento, sim. Bom, o lado, entre outros tantos aspectos negativos, um deles que salta aos olhos é, com a perpetuação desse conflito, a quantidade de pessoas que
acabam morrendo nessas variadas ocasiões com extrema violência. E olha que eu estou trazendo um dado para vocês aqui apenas do iniciozinho dos anos 2000. Entre 2000 e 2012, entre os palestinos, nós tivemos 6.614 mortes em conflitos diretos entre forças palestinas e forças do exército israelense, incluindo aí população civil. Entre os israelenses envolvidos aí em atentados terroristas ou em ataques, em conflitos em campo aberto ou guerras propriamente declaradas ou não, foram 1.097 pessoas mortas. Então, um número bem mais reduzido, equivalente a aproximadamente um sexto do total de palestinos mortos nessa área. Isso apenas entre 2000 e 2012. Se nós levarmos em consideração todos os outros conflitos, como a Guerra de Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur, os vários atentados terroristas, tudo isso vai levar aí a casa das dezenas de milhares de pessoas mortas ao longo desses anos de conflito que se decorreram ao longo de todo o século XX e iníciozinho desse século XXI. E para defender a questão árabe, nós tivemos aí ao longo da história diversas organizações, e entre elas eu estou destacando aqui cronologicamente as seguintes. A Irmandade Muçulmana, ela é fundada por alguns poucos países árabes com um objetivo bem claro de criar um Estado islâmico. Não é esse Estado islâmico aí que vocês estão vendo tocando terror lá na Síria, próximo ali no interior do Líbano, não. É criar uma nação onde o elemento religioso, o Islã, fosse a pedra fundamental. Tá? Então, essa ideia já vem desde o início do século XX. Existem ainda grupos que mantêm essa ideia viva. Da Irmandade Muçulmana nascem vários grupos que envolvem os interesses da comunidade árabe e principalmente da comunidade muçulmana espalhada pelo mundo. Já em 1945, logo assim, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, e antes mesmo da proposta de criação de um Estado judeu, é criada a Liga Árabe, que vai trazer o discurso pan-arabismo, ou seja, de união dos povos árabes para buscar um consenso e, assim, o desenvolvimento, a maior integração entre os povos árabes que se estendiam desde o norte da África até o Oriente Médio. E, finalmente, a partir dos conflitos gerados entre a declaração de existência do Estado de Israel, o reconhecimento do Estado de Israel, o conflito de 1948, nós vamos ter aí o surgimento da primeira efetivamente organização palestina para defender os interesses do povo palestino. É assim que surge a Fatah, criada por diversas figuras, entre eles o próprio Yasser Arafat, vai ser essa grande liderança da Fatah, que vai ter um braço armado e um braço político. O braço político para negociar a fundação do Estado palestino e o braço armado para defender os palestinos de sucessivas formas de violência impostas a eles pelas forças militares de Israel. Em 1964, da Fatah nasce uma representação política que vai ser reconhecida pela comunidade internacional, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que terá como liderança o Arafat, o mesmo que criou a Fatah, que trazia esse componente político e o elemento também de força militar, que vai atuar em grande parte na Palestina especificamente, mas defendendo o interesse do povo palestino como um todo, inclusive da faixa de Gaza, e que vai ser o grande canal, vai se constituir como o grande canal primeiro, de convergência do interesse da Palestina, e segundo, de conversação com a comunidade internacional. Em 1981, da OLP nasce a Jihad Islâmica, aliás, a Jihad nasce da Fatah, um grupo dissidente da Fatah, chega à conclusão de que a estratégia da Fatah é muito pouco efetiva. Eles chegam à conclusão que, depois de vários conflitos, como a Guerra de 1948, a Guerra dos 6 Dias em 67, depois a Guerra do Yom Kippur em 73, o avanço judeu sobre territórios palestinos, que aquela forma de negociação através da OLP não estava dando resultado. Então, da Fatah nasce uma vertente, a Jihad Islâmica, que também vai atuar na Palestina, só que agora recorrendo a uma estratégia mais violenta, efetivamente, inclusive com atentados terroristas.
Então, muito cuidado quando se fala em Islã, quando se fala em organizações árabes ou islâmicas. Normalmente, o senso comum nos leva a crer que todos se tratam de movimentos terroristas. Até aqui eu citei a Irmandade Muçulmana, a Liga Árabe, a criação da Fatah como elemento de representação e de defesa dos palestinos na Palestina, a Organização para a Libertação da Palestina, que vai se projetar intencionalmente como canal de negociação para a criação do Estado palestino. Somente em 1981, efetivamente, você tem um grupo organizado e que vai se mostrar com um discurso extremamente violento, onde o elemento fundamental era, sim, a destruição do Estado de Israel, e vai atuar dentro do território palestino com atentados terroristas nos territórios israelenses, por exemplo, em cidades como Tel Aviv. Então, efetivamente, esse é o primeiro grupo dentro dessa região da Palestina que efetivamente vai deixar bem claro sua estratégia de terror para alcançar o objetivo, criação de um Estado palestino. Já em 1985 nasce o Hezbollah, mas o Hezbollah vai nascer no Líbano. O Líbano que estava ocupado desde 1967 por tropas israelenses, ali o sul do Líbano, na região das colinas de Golã, o que garantiu a Israel não só uma defesa na sua fronteira norte, como também um suprimento de água, numa região de clima árido ou semiárido. Você tem nas colinas de Golã interessantes nascentes, que inclusive servem como cabeceira para o Rio Jordão. Israel, assim, então, consegue um elemento de proteção e ainda o suprimento de água tão necessário naquela região de clima árido ou semiárido. O Hezbollah nasce com apoio financeiro de treinamento do exército iraniano, e inclusive isso vai motivar, por parte dos Estados Unidos, a declaração de que o Hezbollah, para eles, é uma instituição terrorista, porque os Estados Unidos têm uma longa trajetória de rivalidade com o Irã desde 1979, quando ocorre a Revolução Islâmica Iraniana, onde aquela vertente xiita vai assumir o poder e vai se projetar e vai declarar-se inimiga dos Estados Unidos. Então, o fato do Hezbollah ser apoiado pelo Irã vai fazer com que automaticamente os Estados Unidos se vejam numa posição contrária à existência do Hezbollah e vai declará-lo como uma instituição terrorista. Ocorre que o Hezbollah no Líbano efetivamente é uma força militar, sim, de defesa. Existem, claro, no poder do Hezbollah, milhares de pequenos mísseis, morteiros, objetivando atacar Israel, que é o seu grande inimigo naquela região, ok? Tem forças muito bem treinadas, armadas, inclusive com uma tropa de elite entre as dezenas de milhares de pessoas que fazem parte da força do Hezbollah, sim, ok? Mas não é uma prática do Hezbollah recorrer ao terrorismo. Você tem conflitos do Hezbollah com o exército de Israel. Isso fatalmente leva a população civil a sofrer as consequências desse conflito, como acontece em qualquer lugar do mundo, mas efetivamente não é uma organização política. Inclusive, o Hezbollah atua administrando algumas províncias no sul do Líbano, administrando também atividades como de caridade. Eu estou gravando essa aula no dia 12 de agosto, aliás, nessa hora já são 13 de agosto de 2020. Estamos a menos de uma semana de um evento que sacudiu o Líbano com uma explosão poderosíssima no porto da capital Beirute, a capital do Líbano, e um dos hospitais atingidos no centro da capital era administrado pelo Hezbollah. Então, o Hezbollah tem ali o seu lado de auxílio na administração, principalmente no sul do Líbano, inclusive de hospitais, de campanhas de caridade, de reconstrução de casas, e tem o seu aparato militar para defender a população libanesa que vive nessa porção no sul do Líbano em relação a Israel. Então, no mundo, o senso comum estabelece o Hezbollah como uma organização terrorista, porque os Estados Unidos e alguns países alinhados politicamente aos Estados Unidos também o declaram assim, mas na prática não se enquadra naquele movimento clássico de terrorismo. Em 1987 surge na faixa de Gaza o Hamas, que também tem esse elemento de
ou de administração na faixa de Gaza, mas também tem o seu braço armado que serve como força de defesa e de policiamento na região da faixa de Gaza. E, finalmente, em 1994, resultado das negociações políticas que se dão na Noruega, na cidade de Oslo, entre o representante político de Israel, na época, o Isaac Rabin, e o representante político da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, o Yasser Arafat. Eles vão participar de algumas reuniões mediadas pelo governo da Noruega com apoio do governo dos Estados Unidos, no sentido de finalmente alcançarem algum objetivo prático em termos de caminho para a pacificação. Daí surge o nome do Acordo de Oslo, que vai ser simbolicamente representado por uma reunião em Camp David, a casa de campo do presidente dos Estados Unidos, em 1993, onde haverá um aperto de mão entre essas duas autoridades políticas de Israel e da Palestina, o Isaac Rabin e, do outro lado, Yasser Arafat. Essa foto vai correr o mundo, vai criar em parte do mundo uma certa euforia, porque se vê ali um ato efetivo no caminho de busca por um canal de negociação e de conciliação, cujo elemento fundamental desse acordo era o reconhecimento mútuo da existência dos dois Estados. O Estado de Israel, que já está consolidado, e o Estado da Palestina, que deveria finalmente ser formado. E é óbvio que, do mesmo lado que se gera, estamos falando da Palestina, do mesmo lado, do mesmo momento que se gerou euforia na expectativa de finalmente um acordo de paz, do outro você acaba motivando ainda mais, de certa forma, a ira dos grupos radicais em ambos os lados. E isso faz disparar uma série de atentados terroristas, de ações militares, de atitudes que, ao invés de levarem à paz, vai levar, inclusive, ao aprofundamento da rivalidade, como, por exemplo, o assassinato do Isaac Rabin. Infelizmente, foi assassinado por um fanático desses radicais judeus que imaginavam que ele estava agindo de forma contrária aos interesses do povo de Israel. De 93, nessas primeiras negociações de Oslo, no ano seguinte surge, então, a ANP, uma organização de representação dos interesses da população da Palestina, a Autoridade Nacional Palestina, que vai ser reconhecida internacionalmente como figura, digamos, jurídico-política que vai representar o interesse do povo palestino naquela região e uma futura criação de um Estado soberano para os palestinos. Em meio a esses vários conflitos, surge, no meio de tanto discurso de ódio, de tanta repressão também por parte das forças militares de Israel nos territórios palestinos, surge aí a primeira intifada, que muitos aqui no Ocidente entendem como a Guerra das Pedras, porque realmente foi um movimento muito espontâneo, espontâneo no sentido, claro, de uma explosão, na verdade. Você tem uma forte repressão das forças militares de Israel nos territórios palestinos, e você tem um discurso de ódio em ambos os lados que se torna cada vez mais contundente, cada vez mais e mais e mais contundente, ao ponto de fazer com que crianças que nascem já nesse clima, elas absorvem esse discurso extremamente violento e, em algum momento, a coisa explode. E, às vezes, até de forma um tanto espontânea, mas diante de toda uma carga de pressão muito grande. É assim que surge a primeira intifada em 1987. De repente, jovens vão às ruas, começam a atacar pedras, paus nos soldados israelenses, a jogar pedras nos tanques, nos carros de combate, e assim as imagens vão correndo ao mundo no desnível das forças existentes ali nessa questão de uma área tão delicada. E assim, simbolicamente, você, de certa forma, sensibiliza a comunidade árabe ao redor do mundo, que passa a dar um apoio cada vez mais forte, mais contundente à causa palestina. Não confundir isso com a intifada. Não confundir isso com a jihad, que seria a força interna. Então, a jihad é muito mais uma questão sensitiva. Não tem nada a ver necessariamente com guerra santa. Esse discurso de guerra santa é um elemento motivador e aglutinador de forças. É uma tentativa de chamar para a causa palestina toda a comunidade islâmica ao redor do mundo. Você verá isso em vários outros grupos religiosos,
em vários outros povos ao redor do mundo e da história, que apelam para a questão religiosa como força aglutinadora, como força de coesão em função de um inimigo tido como um inimigo comum. Tá? Essa intifada, ela, de certa forma, vai motivar ainda mais protestos, ela vai ganhar, de certa forma, um apoio, não um apoio efetivo militar das Nações Unidas, mas no que se refere ao discurso, uma vez que a intifada explode, entre outros fatores, pelas sucessivas invasões territoriais de Israel sobre territórios palestinos, o que contraria as determinações da ONU, que era enquadrado como ilegal, apesar de Israel nunca ter sido condenado no âmbito das Nações Unidas por suas práticas de ocupação dos territórios palestinos. Em 2000 ocorre a segunda intifada. Em que contexto ocorre essa segunda intifada? O então primeiro-ministro de Israel, que eu destaco aí no meio da foto para vocês, o Ariel Sharon, ele vai fazer um passeio por Jerusalém, mas não em qualquer lugar de Jerusalém. Ele vai fazer um passeio nos arredores da mesquita de Al-Aqsa, numa área que pertence ao bairro muçulmano. Pô, em meio a um conflito que perdura tantos anos, o primeiro-ministro de Israel, que tem um histórico de discurso de violência contra os povos palestinos, que foi um soldado israelense, general, e de repente ele vai passear com um aparato de segurança enorme. Se você passeia por um lugar com um aparato de segurança super reforçado, porque você sabe o tamanho do perigo que existe ali. Aquilo foi encarado como uma provocação e isso vai disparar uma segunda intifada, uma segunda revolta, o que vai acabar servindo como justificativa para o próprio exército de Israel aumentar ainda mais a repressão junto aos povos palestinos naquela área. E aí tem seguimento contínuo essa política de assentamentos judaicos, não só na área dedicada a Israel, segundo a partilha da ONU, como avançando sobre territórios palestinos. Em 2010, houve uma outra revolta popular, não necessariamente classificada como intifada, mas que gerou uma tensão muito forte na região, porque o então primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele vai dar seguimento a um plano de expansão de moradias para judeus. Mas onde? Nas cercanias de Jerusalém, mas não aquela porção de Jerusalém administrada por judeus, mas sim aquela que era administrada por muçulmanos. Aí a provocação é tida como brutal. Você tem um aparato de guerra cada vez mais forte, mais intenso. Você tem uma diáspora palestina que já pressiona países vizinhos, como, por exemplo, a Transjordânia, como a Síria também, ou mesmo países africanos. Isso tudo vai gerando uma imagem muito antipática de Israel junto à comunidade internacional, mas eles estão determinados a avançar com essa política dos assentamentos em terras palestinas, mesmo com sucessivas declarações no âmbito das Nações Unidas de que aquilo feria a legislação internacional, feria o tratado de criação do próprio Estado de Israel, mas, por enquanto Israel tiver uma forte influência dos partidos de extrema-direita, apoiados por clérigos ortodoxos judeus, provavelmente eles vão continuar com esse avanço. Às vezes de forma mais assintosa, às vezes de forma mais suave, mas é um processo que se dá de forma contínua. Inclusive, há alguns anos atrás, deu-se início à construção de um enorme muro que divide o território palestino do território israelense, mas dentro do território palestino, cuja justificativa era proteger Israel do ataque de homens-bombas, de contrabandos de armas e explosivos, e assim garantindo a segurança do povo de Israel. O problema é que o muro foi construído dentro de território palestino, avançando sobre o território palestino. O que, do ponto de vista palestino, é visto como uma forma de Israel consolidar a ocupação de territórios palestinos e, assim, garantindo para si uma fatia cada vez maior daquele território naquela área. Daí a imagem desse novo assentamento judaico, construído nos arredores de Jerusalém, dentro de Jerusalém Oriental, que é uma área de administração palestina. Gente, terminamos essa corrida por aqui. Na nossa primeira aula falamos sobre aspectos físicos do Oriente Médio. Na segunda, já com a temática de geopolítica, demos uma atenção à criação do Estado de Israel. Hoje falamos um pouco sobre a questão da Palestina e das organizações de defesa da causa palestina e uma provável, finalmente, reconhecimento do Estado palestino. Na próxima e última aula, nós vamos falar sobre diversos assuntos também envolvendo essa região.
como a questão do petróleo, como a questão do povo curdo, o maior povo sem pátria do mundo, as sucessivas guerras naquela região, como a Revolução Iraniana e a Guerra Irã-Iraque, depois a Primeira Guerra do Golfo e a Segunda Guerra do Golfo e a chegada da Primavera Árabe naquela região bastante turbulenta. Espero que nesse próximo episódio vocês estejam comigo também. Espero que essa videoaula tenha sido proveitosa. Até uma próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço para vocês.